Palmeiras não desiste de Ramon Sosa 100% e busca um jogador de beirada. Quem sabe para suprir a necessidade do Paulinho, que foi contratado, não está ainda 100% e pode possivelmente operar ainda, infelizmente deixando os gramados durante um bom tempo mais. E nós vamos comentar também sobre o que vem falando aí sobre Ezequiel Barco, uma revelação aí de alguns portais que falaram que o Palmeiras estava atrás, e eu tenho uma notícia relacionada a isso, que o próprio Firmino, entre outros aí, comentaram sobre essa possibilidade ou não, gente de dentro do Palmeiras também, que a gente conversou. Então sejam muito bem-vindos aqui ao canal do YouTube Verdão MVVC. Eu peço por gentileza para você que está aí do outro lado, encarecidamente, pela taxa de likes estar baixa, sapeca no like. Já chegou agora? Chegou até agora? Já deixa o like para que a gente possa chegar para mais palmeirenses e atingir outros públicos também. Não se esqueçam de deixar o like. E se deixar o dislike, digam o porquê. Eu sei que a galera, muitos não gostam de mim, mas digam o porquê você não gosta. Desde que seja uma crítica construtiva, eu tô aqui para ouvir você sem problema nenhum. E quem sabe mudar e fazer um canal um pouquinho mais atrativo para você que não curte o meu trampo. Então vamos aos fatos, vamos falar aqui sobre essa possibilidade do Palmeiras ainda não ter desistido do Ramon Sosa, um jogador que caiu nas graças do Palmeiras nos últimos meses aí, e a gente sabe que a Leila Pereira está querendo contratar um jogador, segundo algumas informações, é exatamente por isso, porque o Paulinho possivelmente ainda vai ficar durante um bom tempo fora dos gramados, e a ideia do Palmeiras é ter um jogador ali, não só para compor ali a falha que nós vamos deixar depois que o Estevão foi embora, e talvez o Abel Ferreira esteja preocupado relacionado a isso, né, também, mas a possibilidade real é que o Paulinho fique fora dos gramados durante um bom tempo aí, e quem sabe aí contratando um jogador para poder aí ficar no seu lugar, né? Então a gente fica meio apreensivo com essa situação. Ontem eu fiz um vídeo sobre, eu acho que o Palmeiras vai ao mercado meio que desesperado, contrata, assim já aconteceu no passado recente aí com alguns outros jogadores que vieram para cá, o Palmeiras contratou, aí depois o jogador não conseguiu jogar, foi embora para a China novamente, e vocês sabem muito bem como está sendo as contratações no Palmeiras, eu não preciso falar para ninguém, mas cabe a cada um avaliar se a contratação do Paulinho foi ok ou não foi ok, né? Eu já expus a minha ideia aqui no vídeo passado e quem quiser ir até lá e assistir, fiquem à vontade, mas eu acho sim que o Palmeiras erra muitas vezes. O Paulinho é um jogador dessa classe, a gente sabe muito bem do potencial dele, mas eu acho que cabe o Palmeiras ter um pouquinho mais de delicadeza ali na hora de contratar, no fato de buscar o lastro do jogador, dentro, fora de campo, o tipo de recuperação, como ele se recupera, enfim, qual é o tipo da lesão, se realmente é uma lesão séria ou não, se é uma lesão grave, se pode ser recuperado o mais rápido possível, enfim, né? É como se você comprasse um carro e você não vê, ele é muito bonito por fora e o motor tá fundindo aí. E a gente não sabe realmente qual é o motor. Por isso que eu acho que o Palmeiras tem um núcleo de saúde e performance perfeito para poder fazer esse tipo de vistoria no carro para poder saber como que está o carro. Então eu acho que a gente peca um pouquinho nessa coisa aí, tá? Assim foi com o Felipe Anderson, que nunca se lesionava, nunca ficava fora dos gramados, jogou super bem na Itália, e hoje aqui ele pena aí, às vezes se lesiona, veio com problema de lá, enfim, a gente já ficou sabendo que ele tinha um problema, acho que é no pubis, eu não lembro onde, mas se recuperou, agora se lesionou de novo, enfim. Por que lá ele não se lesionava e aqui ele se lesionar? O calendário. Tá, mas ele não joga aqui também. O calendário para ele não tá sendo tão desonesto, porque ele entra no segundo tempo, ele entra às vezes, então a gente não pode colocar a culpa na situação do Felipe Anderson no calendário. Então outras questões, porém o calendário eu não acredito, tá? Mas cada um tem uma opinião e eu gostaria muito de ouvir a sua. Mas essa notícia do Nottingham aqui é do Firmino, tá? Ramon Sosa no Palmeiras pode acontecer com um fator. Segundo a apuração do Firmino, o Nottingham já falou que ainda não existe negociação nenhuma. Eu acredito que o Palmeiras está estudando a possibilidade e como vai investir, né? Mas o próprio Firmino falou que o Palmeiras não desistiu desse jogador e ainda busca esse jogador aí, quem sabe futuramente, para trazer. Não acredito que seja para o Super Mundial, só para deixar claro, não é para o Super Mundial, mas eu acredito que o Palmeiras esteja buscando aí algum jogador pela essa janela já estar aberta e ele, quem sabe, possivelmente tentar contratar já para adaptar o jogador ou readaptar o jogador aqui ao futebol brasileiro
Adaptar ou readaptar é sim, depende o Palmeiras contratar um jogador brasileiro, tá? Mas a gente sabe que a possibilidade do Palmeiras ir ao mercado é muito forte, é muito real. O próprio Ramon Sousa já disse que quer ficar lá, ele prefere jogar a Premier League, mas o Palmeiras ainda não desistiu do jogador e busca aí, quem sabe, uma contratação, tentar seduzir o jogador para vir para cá. Mercado de transferência, com o mercado de transferência movimentado, ainda existe a possibilidade desse jogador vir para cá. Então vamos esperar aí o que o Palmeiras vai fazer e qual vai ser a investida do Palmeiras nesse jogador aí para poder tentar, quem sabe, trazê-lo. Ontem eu estava trabalhando, porém fiz o vídeo, mas surgiu uma notícia de que o Palmeiras poderia buscar o Ezequiel Barco, que poderia estar aí na mira do Palmeiras. Eu até acho que esse jogador é interessante, acho que seria de grande valia vir para cá, mas a taxa, né, que os caras querem por esse jogador é algo surreal, é um valor exorbitante aí, e a própria Leila Pereira já disse que esse valor ela não vai pagar. Os poderosos, Palmeiras e Flamengo, estão disputando o título e já buscam reforçar o elenco. E esse Ezequiel Barco é um jogador que tá do lado do Flamengo e tá do lado do Palmeiras. Tá falando aqui sobre o mercado, né? O Spartak de Moscou, e o Verdão, no entanto, acabou desistindo antes mesmo de fazer qualquer oferta. Primeiro pelo alto valor dos russos, que pedem 20 milhões de euros, cerca de 128,7 milhões de reais pelo jogador, e também pela forma que não vai entrar na jogada em disputa por ninguém, principalmente dessa forma aí. Então, esse jogador aqui, até mesmo os próprios portais já estão desmentindo a possível vinda desse jogador para cá. E a Leila, eu não fico com esse papo, cara, de ter informações de dentro do Palmeiras. Tenho sim, graças a Deus, tenho bastante amigos lá dentro, mas eu vejo tantos canais aí que eu assisto os vídeos, cara, e me dá... Às vezes eu dou risada, às vezes dá ânsia de vômito, porque os caras, eles colocam como se fosse notícia deles. Que coisa feia, meu. Por que não dá o nome dos caras? Eu não entendo isso e eu vou bater muito nessa tecla, sabe? Porque, às vezes, que nem o Firmino vai, busca informação, briga pela informação, traz a informação no Twitter dele, ou então o espírito de porco, aí o cara vai lá ler e dá a informação como se fosse dele, cara. Isso pra mim é covardia, de verdade. E se torna covardia esse ato de roubar a informação de alguém e se dizer que é dela. Eu não acho bacana isso e nunca vou achar, e eu vou lutar para que isso daí acabe. Eu sei que eu sou o único diante de muitos, mas quem sabe um dia alguém me ouve aí e começa a bater na tecla sobre isso também, porque para mim é um absurdo o cara falar que a notícia é dele, sendo que não é dele. Mas indo para um outro assunto, cara, que é do Danilo. Ontem nós vimos também a situação do Danilo, né, que ele está para ser negociado, e a gente viu que aí que se faz um ídolo. A gente vê que é assim que se faz um ídolo. O Danilo, que é um menino, mas teve atitude de homem, né? Sendo aí ovacionado pela torcida do Palmeiras pela sua atitude, que eu achei muito digna e honrosa. É assim que se constrói um ídolo, é o que eu digo, não é só dentro de campo, é fora de campo também. O Lyon fez uma proposta pelo Danilo, e a possibilidade dele ir para lá ainda é alta, porém ele não quer cláusula nenhuma para fechar com o Lyon, porque sabemos que o Lyon é do Textor, isso daí todo mundo já sabe, todo mundo já falou, enfim, a gente já sabe tudo isso, né? Mas eu digo, eu tô aqui para falar da atitude do Danilo, eu gostaria muito do comentário de vocês. O cara tem desejo de voltar pro Palmeiras, assim como o Gabriel Jesus. A gente não, aqui no Palmeiras, é bacana a nossa base, porque a gente não tá construindo só jogadores. A gente está construindo cidadão com caráter, cidadão de bem, porque o cidadão que valoriza de onde ele saiu. É isso que eu quero dizer para vocês, apenas isso, porque eu aplaudo a atitude do Danilo, não é porque eu sou palmeirense, é porque todos os jogadores deveriam ter esse tipo de comportamento. Eu não digo que só pelo dinheiro, porque o dinheiro ele já está construindo fora do nosso país. Quando ele vier para cá, ele vai estar muito bem resolvido financeiramente, obrigado. Agora, o caráter do cara, a idolatria que nós vamos ter pelo cara, pelo fato dele ter tido esse tipo de atitude, é que a gente tem que louvar e aplaudir. Parabéns, menino Danilo. Ao contrário de outros jogadores, você mostra o seu caráter, a sua hombridade e principalmente, cara, você valorizar de onde você saiu. Meus parabéns. É assim que se transforma e é assim que se constrói um ídolo. É só isso que eu tenho para falar.
O meu muito obrigado a todos que ficaram com a gente e tamo junto. Valeu!